Olá pessoal, nós estamos aí na nossa 16ª aula, que é sobre a Igreja da Unificação. Nós estaremos abordando alguns assuntos com relação aí a essa igreja chamada Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação, na pessoa do reverendo Yong Mu, de 1920 a 2012, ele declara que foi levantada por Deus para estabelecer a família perfeita. Afirma Mu que esse projeto divino foi iniciado no Éden, com Adão e Eva, mas o casal falhou em sua missão. Depois o Criador teria tentado novamente estabelecer esse projeto com Jesus e Maria Madalena, mas devido à morte prematura de Cristo, o plano falhou novamente. Então, desde o início, nós podemos perceber que essa Igreja da Unificação, ela vem trazendo aí na sua origem um relato histórico, dizendo que ela foi levantada por Deus para estabelecer, então, uma família perfeita. Qual é essa família perfeita? Essa família perfeita, ela começou aí, no dizer do reverendo Mu, ela começou a ser levantada por Adão. Deus teria então um plano na vida de Adão e Eva para levantar essa família perfeita, e eles falharam então na sua missão. Então essa missão passou para Jesus Cristo e Maria Madalena para fazer essa missão. Como Jesus, ele, segundo a religião, eles morreu prematuro, passou então essa missão para esse reverendo Mu. Agora, pela terceira vez, Deus estaria levantando a família perfeita com Mu e sua esposa. Então, segundo o relato dessa Igreja da Unificação, agora o plano de Deus, ele daria certo, porque apesar de Adão e Eva terem falhado na sua missão, e após Jesus ter morrido prematuro, segundo a ideia dessa religião da unificação, essa missão de instituir a verdadeira família, ela passou então para esse chamado reverendo Mu. Mu relata que em 1936 teve uma visão na qual lhe foi confiada uma incumbência divina: terminar a missão de Jesus, que estava incompleta. No dia 1º de maio de 1954, ele fundou a Igreja da Unificação, denominada de Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial. Então, essa Igreja da Unificação, ela começa então com uma visão. Qual é essa visão? É a visão de que Deus confiara ou incumbira uma missão ao reverendo Mu para que ele terminasse uma missão que estava incompleta. A missão que estava incompleta era a de instituir uma família perfeita, uma família completa. Então, no dia 1º de maio de 1954, o reverendo Mu, ele funda a chamada Igreja da Unificação. E qual é o fundador dessa Igreja da Unificação? É o próprio reverendo Mu, que nós já falamos aqui na introdução. O fundador da Igreja da Unificação foi Yong Mu, que mudou seu nome para Sun Myung Mu, fundada na Coreia em 1954, atualmente tem sede em Nova York, nos Estados Unidos. Então tá aí o grande fundador aí dessa religião chamada Igreja da Unificação. E aí nós estaremos abordando alguns assuntos que essa Igreja da Unificação ela vai abordar com relação às Escrituras. O que a Igreja da Unificação ela fala, ela retrata
concernente às Escrituras, aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. O fundador da Igreja da Unificação foi Jung Myung Moon, que mudou seu nome para Sun Myung Moon. Em 1957 foi publicado o livro O Princípio Divino, que é a fonte máxima de autoridade e das crenças dos adeptos da Igreja da Unificação. Então, a fonte de autoridade, de crença, a fonte teológica dessa Igreja da Unificação, ela é baseada no livro O Princípio Divino, onde eles vão retratar, onde eles vão falar, onde eles vão publicar, e tem como base de regra de fé e prática as suas doutrinas, é o livro Princípio Divino. Esse livro não foi escrito pelo reverendo Moore, mas representa os pensamentos dele. Os sectários entendem que esse livro é o terceiro testamento e aceitam sua autoridade como superior à da Bíblia. Então esse livro chamado O Princípio Divino é a base autoritária das crenças e ideias da Igreja da Unificação. E esse livro ele está constituído, ele está acima, com relação à autoridade, ele está acima da Bíblia, segundo a Igreja da Unificação e seus adeptos. Agora, o que eles vão falar sobre a pessoa de Deus, né? Para o fundador dessa religião, o homem é a forma visível de Deus e Deus a forma invisível do homem. O sujeito é o objeto, em essência, são um só. Deus e o homem são um. O homem é a encarnação de Deus. Esse conceito não se encontra nas escrituras cristãs. Então, a gente percebe por que muitas dessas religiões elas não têm a Bíblia como a única regra de autoridade, a única regra de fé e de autoridade para seus ensinos. Porque muitos de seus ensinos vão tratar a pessoa de Deus como igual ao ser humano. Vão colocar Deus no mesmo nível do ser humano. E aí essas alegações, essas crenças não têm base na Bíblia Sagrada. Então eles vão acreditar uma autoridade a um outro livro onde vai se basear as suas crenças, aquilo que eles gostam de, aquilo que eles divulgam como regra de fé e prática. Por isso que eles colocam outro livro superior à autoridade da Bíblia, e em muitos casos igual à autoridade da Bíblia. Não ficam somente com a Bíblia, eles têm outro livro para basear as suas ideias e os seus pensamentos. E sobre a pessoa de Jesus? Segundo a Igreja da Unificação, Jesus foi um homem perfeito, mas não Deus. Sua missão foi encontrar uma esposa perfeita e constituir uma família perfeita, o que ele não conseguiu fazer. A segunda vinda de Cristo está cumprida em Su Myung Moon, que é superior a Jesus e completou sua missão, realizar a redenção física do homem. Jesus só realizou a redenção espiritual. Então está aí as crenças, as ideias que a Igreja da Unificação tem com relação à pessoa de Jesus, né? Primeiro, segundo eles, Jesus foi um homem perfeito, Jesus não é Deus. Segundo a Igreja da Unificação, Jesus não é Deus, ele é um homem perfeito, ou foi um homem perfeito, e que a sua missão aqui na Terra foi encontrar uma esposa para assim formar ou formalizar uma família, idealizar uma família perfeita, que segundo eles, Jesus não conseguiu cumprir essa missão devido à sua morte. E a segunda vinda de Cristo, onde se fala da segunda vinda de Cristo, eles atribuem a Moore, que veio nessa segunda, que é considerada essa segunda presença e vinda de Cristo.
e que ele é superior a Jesus, Mu é superior a Jesus, e completou a sua missão, que é realizar a redenção física do homem. Segundo essa religião, Jesus só realizou a redenção espiritual. E com relação à pessoa do Espírito Santo, a Igreja da Unificação diz que o Espírito Santo é um espírito feminino que trabalha com Jesus no mundo dos espíritos, a fim de dirigir as pessoas a Sun Myung Moon. Então a ideia que eles têm da pessoa do Espírito Santo é uma ideia contrária ao que diz a Bíblia Sagrada. Eles dizem que o Espírito Santo é um espírito feminino e que trabalha em conjunto com a pessoa de Jesus Cristo para trazer as pessoas ao seu líder chamado Sun Myung Moon. Então é uma ideia completamente diferente da que traz a Bíblia Sagrada, do que vai trazer a Bíblia Sagrada. Com relação à salvação, podemos entender o que essa Igreja da Unificação ela vai trazer com relação à salvação. De acordo com a Igreja da Unificação, a salvação não é obtida pela graça alcançada pelo perfeito sacrifício do Senhor Jesus, mas tem que ser obtida mediante obras humanas. Então, segundo a ideologia desse grupo, chamada Igreja da Unificação, a salvação ela é obtida mediante obras humanas. Percebe que a maioria das religiões que nós discorremos aqui durante este curso, durante essas aulas, tem a base da salvação no ser humano, que o ser humano, ele de forma individual, de forma meritória, ele consegue a conquista da salvação. Os seguidores de Mu precisam trabalhar muito para obter a salvação. Uma de suas atividades é vender alguns artigos pelas ruas. Então há um trabalho árduo colocado sobre a responsabilidade dos discípulos da Igreja da Unificação. Aqueles que aderem às ideias dessa igreja, que se unem a ela, devem trabalhar de forma árdua para que eles possam conseguir aí o direito à salvação. Mu e seus seguidores ensinam que o segundo Adão, Jesus Cristo, foi enviado para completar aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, isto é, levantar na terra uma família perfeita, centralizada em Deus, mediante o casamento e a procriação. Em outras palavras, o segundo Adão deveria casar-se com uma segunda Eva e produzir uma raça perfeita, o que aconteceria se Jesus tivesse se casado. Mas isso não aconteceu por causa da morte de Jesus na cruz, algo contrário ao propósito de Deus. Isso ocorreu porque Jesus foi traído por João Batista. Isso é o que dizem os seguidores e a doutrina da Igreja da Unificação. Então, para os seguidores da Igreja da Unificação, João Batista causou tanto descrença em Jesus que os judeus se dividiram. Este, reconhecendo a situação, sabia que não seria aceito pela nação judaica. Portanto, resolveu tomar a cruz e conquistar ao menos a salvação espiritual do homem. Logo, a redenção na cruz não foi completa. Ele promoveu a redenção da queda espiritual, mas não a redenção da queda física. A aceitação dos verdadeiros pais, os fundadores da seita, Mun e sua esposa, e a obediência a eles eliminam o pecado e aperfeiçoam o adepto.
Então todas as pessoas que obedecem ao reverendo Moon, eles passam por um processo de purificação, eles alcançam a perfeição. Aqueles que são casados por Mu e sua esposa tomam um vinho que contém 21 ingredientes, incluindo o sangue do casal Mu. Então há um ritual, né? A gente chama isso até de ritual, onde os seguidores dessa igreja, chamada Igreja da Unificação, eles têm essa prática, né, de ali daqueles que são casados, tomam vinho ali, né, misturado ali com sangue do reverendo Mu e a sua esposa. Com relação à morte, o que nós podemos estar falando com relação à morte? O que essa doutrina, o que a Igreja da Unificação, essa religião, ela vai trazer para a gente com relação ao tema morte? Na doutrina monista não há condenação final. Todos serão salvos, inclusive Satanás, como está escrito, né, lá em Ávila, 1995, na página 101. O objetivo final da providência divina de restauração é salvar toda a humanidade. Portanto, é a intenção de Deus abolir o inferno completamente, depois do término do período necessário para o pagamento completo de toda a indenização. Se o inferno permanecer eternamente no mundo da criação, mesmo depois da realização do propósito do bem de Deus, o resultado disso seria a contradição de um Deus imperfeito, sem mencionar a resultante perfeição em seu ideal da criação e em sua providência da restauração. E aí nós vamos para algumas características, né, dessa Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação promove casamentos em massa, baseados em diferentes antecedentes raciais, preparados e efetuados por Mu. Os membros creem que Jesus se dobrará a Sumu Munyung Mu, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o Cordeiro de Deus. Admite-se a prática da consulta aos mortos. Então são essas aí as ideias, não é, baseadas nessa Igreja da Unificação. Eles acreditam que Jesus ele ainda se curvará ao reverendo Mu e trazem a um título a esse reverendo Mu de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é totalmente contrário aos ensinos bíblicos, aos ensinos registrados na Bíblia Sagrada, em que Jesus ele é Deus, ele é Senhor dos Senhores, ele é Rei dos Reis, e que todo homem, toda terra, toda língua, todo povo, toda tribo se dobrará diante dele para confessar que ele é Senhor dos Senhores. Então há um novo conceito, alguma coisa que nós queremos também acrescentar em relação aí a essa igreja, a essa associação da Igreja da Unificação. Então a Associação da Família para a Paz Mundial e Unificação, fundada como Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, mais conhecido como Igreja da Unificação, é um novo movimento religioso criado pelo coreano falecido Sun Myung Moon, conhecido como Reverendo Mu, que foi fundado ali em Seul, na Coreia do Sul. A teologia da Igreja da Unificação é baseada no livro Princípio Divino. A Igreja da Unificação crê que Deus, através de Jesus, escolheu o jovem Sun Myung Moon na Páscoa de 1936. Então nós temos aí, falamos um pouquinho da sua origem, não é? Como começou essa igreja e alguma coisa com relação também às suas crenças. Nós sabemos que a igreja diz buscar uma cultura de paz, apoiando a cooperação interreligiosa e internacional com respeito aos temas universais da família, do amor, do viver para o benefício dos outros. A palavra unificação
se refere ao ideal de unidade entre mente e corpo, entre esposo e esposa e entre céu e terra. O movimento da unificação foi fortemente perseguido por sua forte atuação do anticomunismo durante a Guerra Fria e o apoio à reunificação coreana. O seu fundador, Reverendo Mu, foi preso e torturado pelo regime comunista norte-coreano, tendo fugido graças à intervenção da ONU na Guerra da Coreia. Então nós temos vários acontecimentos ligados a essa Igreja da Unificação. Acreditamos ser essas ideias aí, né, a base de toda essa igreja, essa religião chamada Igreja da Unificação. Então nós vamos ficando por aqui, terminando mais uma aula, a aula de número 16. Estamos chegando aí ao final deste curso e deixa aí o seu comentário, se inscreva aí neste canal para você ser avisado aí pelo YouTube das próximas aulas que serão postadas. Na verdade, nós temos aí mais uma aula a ser postada, onde estaremos aí finalizando esse curso de extensão. Então você que tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a comentar, deixe aí, né, o seu comentário aí e continue, assiste aí a última aula para você aí receber aí depois aí o certificado da conclusão deste curso. Você que foi inscrito neste curso, desde aí, né, do seu início, você vai receber um certificado aí depois de conclusão deste curso. Então nós encerramos essa aula, esperamos você aí na próxima aula.